Shalom Aleichem, paz seja convosco. Aqui é o pastor Diogo Ros. É um prazer estar com você mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical online. É uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus de Coxilha para alcançar os nossos irmãos que estão distribuídos em nossos setores, congregações. Deus abençoe a todos e que a presença de Deus esteja contigo neste dia. Você é bem-vindo, claro, você que nos assiste, nos contempla com a sua participação nos diversos lugares de fala portuguesa, onde através aqui da internet você pode contatar conosco e assistir nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 9, que é sobre, então, o reinado de Joás. Vamos fazer leitura no texto áureo, que está em Provérbios, capítulo 3, versos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Verdade prática: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Muito bem, vamos logo para o comentário. Nós temos a lição bíblica em classe, que você pode acompanhar com a sua Bíblia em 2 Reis 11, do 1 a 3, capítulo 12, do 1 a 5, e versículos 17 a 21. Nós vamos direto ao comentário, porque entendemos que aqui nesta aula você pode muito bem acompanhar aí com a sua Bíblia a leitura, então, dessa porção da palavra de Deus. Vamos para o comentário. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Muito bem, aqui então nós temos esse comentário, esta lição, falando sobre o rei Joás. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar sobre Judá. Vale lembrar que nos dias de Joás havia o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O país, a nação estava dividida. Então eram 2 reinos. Depois da morte de Salomão, aconteceu assim. No sul, Judá, o rei era então este Joás. Apenas 7 anos de idade. Mas ele era regido pelo sacerdote Joiada, que foi o seu mentor. Então nós temos aqui o sacerdote Joiada, que era quem orientava, então dava as diretrizes para que Joás exercesse um reino de sucesso. Acontece, queridos, que
A Bíblia vai dizer em 2 Reis 12, verso de número 2, eu até quero ler isso aqui no hebraico com você, 2 Reis, capítulo 12, olha só que coisa tremenda, 2 Reis, capítulo 12, e versículo de número 2. Olha que coisa interessante vai dizer a palavra de Deus. Bishnat Sheva le Yehu Malach Yehoash ve'arbaim shana malach biru shalom veshem emo tzivia mib'er shavá. E fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Jeoiada. Olha que coisa interessante. Porém, queridos, aqui, um detalhe aqui da Bíblia, no hebraico, ela vai aparecer, acho que no verso 3, tá? Aqui, agora sim, Veias, Yehoash, Hayashar, Be'eine Adonai, Kol Yamaiv, Asher Horahu, Yehoiada, Hakoem. Agora sim, é que no hebraico, o versículo de número 3, na verdade, vai ser o 2 no português. Então, e fez o que era reto, Joás, Yehoash, é o nome de Joás. Aqui está o nome dele no hebraico, Yehoash. Vamos ver qual é o significado de Joás no hebraico. Aqui nós temos o capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Yehoash em hebraico quer dizer dado pelo Senhor. É uma tradução aceita, né, para o nome Joás, dado pelo Senhor. Yehoash. Então ele fez Be'eine, o que era reto. Aqui nós temos a palavra Be'eine, o que era reto aos olhos de Adonai. Todos os dias de Horahu, de Yehoiada, ou seja, do Correm Yehoiada. Meu Deus, hoje está travando tudo aqui. Yehoiada, que a tradução é meu Deus, o nome dele no português é Jeioada. Meu Deus, o que está acontecendo? Jeoada. Deixa eu ver se é isso. Joiada, perdão, pessoal. O hebraico é Yehoiada, mas no português é Joiada. Certamente por causa da influência grega. Então, Yehoash é o nome dele no português de Jeoiada, que quer dizer dado pelo Senhor. Então é uma tradução do nome Joás, que no hebraico é Yehoash. E o sacerdote era Yehoiada. Tá bom, queridos? Todos os dias do sacerdote Joiada,
Então fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. Tem gente que ele serve a Deus, mas por causa da influência positiva que recebe. Todos nós temos já teve alguém que foi como o sacerdote Joiada na nossa vida. Todos nós já tivemos a boa influência de alguém. Acontece que quando morreu Joiada, o sacerdote, Joás, o rei, ele declinou na sua vida espiritual. Quantas pessoas na igreja, enquanto a mãe está viva, o pai está vivo, ele está ali servindo a Deus. Mas depois da partida do seu parente, do seu familiar, a pessoa descamba na sua fé e não mantém mais o mesmo nível de antes. Aconteceu com Joás e acontece muito nos dias de hoje com pessoas que têm como, assim como Joiada, o sacerdote, era para Joás, o rei, assim outros na igreja têm seus parentes, como eu disse antes, o pai, a mãe, alguém, como aquele suporte, aquela pessoa que lhe influencia na oração, no serviço a Deus. O livramento de Joás, as tramas reais, tanto em Israel quanto em Judá, existiam acirradas disputas pelo poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa de Israel através de Atalia, neta de Acabe e Jezabel. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Então Atalia, ela destruiu toda a descendência real. Até que esse foi o problema de Judá, ter se aparentado com a casa de Israel. Ter se aparentado, eu vou até aqui sinalizar isso. Ter se aparentado com a casa de Israel através de Atalia. Perceba que naqueles dias o reino de Israel ao norte, ele estava vivendo um período de idolatria, vivendo um período muito obscuro, não serviam ao Deus de Israel, ao Deus que fez os céus e a terra. Então, em Judá, ainda se temia a Deus. Mas o que aconteceu? A mãe de Acasias, Atalia, ela destruiu quase todos os seus netos. Ela matou. Não fez assim com Joás, seu neto, filho de Acasias, porque uma mulher chamada Jeozeba, ela o furtou dentre os filhos do rei Acasias, escondeu Joás de Atalia. Então, Joás, ele foi um secreto de Deus, uma arma secreta para derrubar a maldade de Atalia logo adiante. Cuidado com quem você se aparenta. A casa de Judá foi se aparentar com a casa de Israel, que naqueles dias não servia a Deus. Então é muito importante você que está aí me ouvindo avaliar com quem você anda, com quem você divide
à mesa, com quem você procura conviver, porque você pode estar trazendo um grande mal para a sua vida. Foi o que aconteceu aqui. Misericórdia. A coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Misericórdia. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Jeozeba, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante 6 anos. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinar as leis mosaicas. Olha que coisa interessante. Então essa foi a coragem de Joiada, o sacerdote. Ensinar ao menino Joás as leis da Torá, as leis que o Eterno deu ao seu servo Moisés. E assim o menino ele foi crescendo, mas instruído na palavra de Deus. E Deus, ele precisa mesmo levantar pessoas que temem a ele. O reino nas mãos de Atalia não poderia de maneira nenhuma dar certo, porque Deus não pode honrar o ímpio. Deus não pode levantar o ímpio para honrá-lo. Atalia era má, mas o sacerdote Joiada escondeu Joás e preparou o moço, o menino, que seria um bom rei lá na frente, enquanto Joiada viveu. Quem sabe você está escondido. Existe um período de anonimato em que Deus, ele realmente nos esconde. Seu nome não é lembrado, o seu nome não está aparecendo, mas ali você está crescendo na palavra de Deus. Ali você está sendo forjado, sendo orientado, capacitado pela lei de Deus. Foi o que aconteceu com Joás. Mas no tempo certo, Deus tirou o pano que escondia Joás e revelou ele. E ele foi um instrumento do Senhor nos dias do sacerdote Joiada. Vamos para o subtópico 3, e ali diz: quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e no dia planejado por eles, destituíram Atalia do trono e proclamaram Joás como rei. Joiada, naturalmente, passou a ser corregente com Joás, pois ele não tinha condições de reinar, por ainda ser criança. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo e despedaçar imagens e altares e refazer aliança com Deus. Vamos ler esse texto de 2 Crônicas 23 e 11. Segundo livro das Crônicas. Vamos para o livro de 2 Crônicas. Segundo livro das Crônicas.
capítulo 23. Capítulo 23 e verso de número 11. Vamos ver como está ali no texto hebraico. Vaiotziu et ben hamelech vaitenu alaiv et hanezer veet haedut vayam lihu oto vaim shahu yehoiada uvanaiv vayomru yeri hamelech. Então tiraram para fora o filho do rei, ou seja, Vaitsiu, e tiraram Et Ben Hamelech, o filho do rei, Vaitenu Alaiv Et Ha-Nezer, ou seja, puseram a coroa Veet Haedut, e deram a ele o testemunho. Vayam lihu, e o fizeram rei. Vaimshahu, e ungiram Yehoiada, e ungiram Uvanaiv, Vayomru, e disseram Yeri Hamelech, viva ao rei. Yeri Hamelech, viva ao rei. Aqui nós temos a palavra Vaimshahu, a palavra quer dizer e o fizeram, e ungiram. O radical Mashiach, ou seja, a letra Mem, Shin e Het. E ungiram. Joiada ungiu a Joás e fez ele o novo rei de Judá, destronando a maligna Atalia. Deus permitiu que Joiada fizesse isso. Então existe a hora de Deus te tirar do esconderijo e te ungir na presença dos homens e te levantar. E aqui diz que o povo despedaçou as imagens de Baal, os altares, e refizeram aliança com o Senhor. Em todo avivamento, algo precisa ser despedaçado. Em toda mudança, algo tem que ser quebrado. Neste caso, foi quebrado a adoração a Baal. Os ídolos foram arrancados e Deus passou a ser entronizado novamente na nação. O reinado de Joás e a reparação do templo. A arrecadação para reparar o templo. O reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor, e por isso ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. A casa do Senhor estava em situações precárias. Traduzindo isso para os dias de hoje, o templo do Senhor, claro que pode ser o local onde adoramos a Deus, mas o templo no Novo Testamento, ele também é chamado de o nosso corpo. Nosso corpo como templo e santuário do Espírito Santo. Quando há ídolos na nossa vida, e não precisa só ser ídolos,
aqueles tangíveis, palpáveis que pegamos pela mão, ou apalpamos, mas determinadas coisas que também são ídolos quando colocamos entre nós e Deus, algo que está acima de Deus na nossa vida. Isso é situação precária. E Joás, ele reparou o templo. Quem sabe o templo precisa ser reparado hoje na tua vida. Reparar as tuas atitudes, reparar a tua adoração, reparar a tua comunhão com Deus. Sempre se dá para tirar lições da palavra do Senhor. Vamos adiante aqui na nossa lição, fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. A fidelidade dos tesoureiros, que vai dizer, segundo Reis 12:15, vamos ver o que está escrito lá. Segundo o livro de Reis, capítulo 12, vamos analisar esse texto. Segundo Reis, capítulo 12. Vamos lá, então. E versículo de número 15. Vamos ver o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Segundo Reis, capítulo 12, versículo 15. E também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Aqui no hebraico vai ser o verso 16. Velo yerashevu et ha'anashim. Os homens também não, velo e não pediam contas os homens, asher e atenu et hakesef. Ou seja, em cujas mãos entregavam dinheiro, e Adam, latet, leosh, se, ramelaha, ki, veemuna, ren, ozim. Ou seja, porque obravam com fidelidade. Eles cuidavam com fidelidade das coisas que eram sagradas, da administração financeira. Assim deve ser a nossa administração. As pessoas devem confiar. Porque o dinheiro, ele é quando você dizima, quando você oferta, você está fazendo a sua parte. E Deus abrirá as janelas do céu e te recompensará. Deus vai dar todo o suporte que você precisa no que se refere ao financeiro, porque esta é a parte de Deus para com a tua fidelidade. No entanto, aquilo que entra na tesouraria da obra de Deus, cabe a nós, administradores, fazer com zelo, com temor, com cuidado, com fidelidade. E nós prestaremos contas para Deus. Cada um faz a sua parte. Você no ofertar e dizimar. Eu também sou dizimista. Fui a minha vida inteira, desde a minha conversão, há mais de 20 anos. E sempre o Senhor fez milagre. Sempre Ele proveu. Ele cuida do dizimista. Deus tem um cuidado com a vida do dizimista. Deus cuida do dizimista. Fidelidade, um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada.
Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Seja fiel. Deus não tolera aquele que subtrai nada do que é seu. Então, essa é a nossa responsabilidade para com o dinheiro sagrado. A conspiração contra Joás. O declínio do reinado. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor e passou a adorar ídolos e confiar em suas próprias forças. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus, e mais tarde na conspiração de assassinato contra ele. Essa é uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso ou da apostasia, a consequência trágica é inevitável. Misericórdia. Perceba que ele deixou-se levar facilmente por qualquer sugestão. Vai nos dizer a Bíblia em 2 Crônicas 24 e 17. Ele se deixou levar. Cuidado com aquilo que você escuta. Esse foi o problema de Joás. A Bíblia vai dizer que depois da morte de Joiada vieram príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei ouviu. Quer dizer, o rei ouviu aqueles príncipes e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta culpa veio grande ira sobre Judá. É isso que vai dizer o texto de 2 Crônicas 24, 17. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu se manter inteiramente fiel ao Senhor. Esse é o problema das muletas. Quando você tem um pai, uma mãe, e você só serve a Deus enquanto aquela pessoa vive. Quando Deus recolhe aquela pessoa que serviu de tua escora, você não consegue servir a Deus sozinho, porque foi tirada os teus apoios. E o que eu digo para você, esta oportunidade, é bom ter um pai, uma mãe, alguém que te dá o apoio, um pastor, um obreiro. Enquanto aquela pessoa vive, você está muito bem amparado. Mas aproveite essas escoras apenas para ser um suporte na tua vida espiritual. Mas se aquela pessoa que você tanto se escora, se apoia, se ela falece,
ou se por algum motivo ela esmorece na sua fé, você esmorece junto. Se aquela pessoa cai, você cai junto. Ou se aquela pessoa morre, você morre junto. Não literalmente como ela morreu, mas morre espiritualmente. Aconteceu com Joás. Morreu o sacerdote Joiada. E Joás não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Porque ele deu ouvido aos príncipes que aconselharam ele a servir a outros deuses. Cuidado para quem você empresta os teus ouvidos, porque esta pessoa poderá te influenciar de forma negativa. Misericórdia. Vamos adiante aqui em nosso comentário. Conspiração e morte no reino. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Olha que ingratidão. Foi matar Zacarias, o filho do sacerdote Joiada. Este Joiada que tanto lhe ajudou. Olha o que aconteceu com Joás. O seu discernimento estava corrompido. Porque quando você se distancia de Deus, a sua mente fica contaminada a ponto de não se lembrar das pessoas que te ajudaram e das coisas boas que aconteceram na tua vida. Joás foi matar Zacarias, o filho do homem que tanto lhe ajudou. Este mesmo Joiada que instruiu Joás no caminho do Senhor. Agora, Joás, com seu coração e mente contra as coisas do eterno Deus, adorando a ídolos, ele vai matar Zacarias, filho de Joiada. Misericórdia. O juízo de Deus veio até Joás, através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, feridos, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. Está vendo? Deus, através da sua justiça, o juízo de Deus veio até Joás. Deus julgou a causa de Joás. Toda obra má que eu e você fizermos, ela será punida pelo Senhor, porque o atributo de justiça de Deus não deixará passar batido as nossas más obras. Deus deu o pago para Joás. E o que ele fizera, matando Zacarias, filho de Joiada, agora Deus levanta o exército sírio. Derrota Joás. E os próprios servos de Joás o mataram e conspiraram contra ele em sua cama. Por que em sua cama? Porque quando você tira o descanso dos outros, Deus tirará o teu. Quando você tira o sono dos outros, Deus tirará o teu. Deus vai, de forma abrupta, interromper o teu descanso. Quem não dá descanso para os outros não terá descanso. Essa é a lei da justiça divina. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos, orienta Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus nos diz que nós temos a mente de Cristo. Não abandone os bons conselhos para buscar os maus conselhos.
Este foi o problema de Joás. Repito o que disse antes. Cuide com quem você convive. As instruções que você recebe poderão te colocar no inferno. Não importa se é teu amiguinho, tua amiguinha, mas se não é uma pessoa com maturidade espiritual, poderá estar te aconselhando para o mal. Foi assim com Joás. Joás é o tipo da pessoa que é influenciada tanto pelo bem quanto pelo mal. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás ia bem espiritualmente. Morreu o sacerdote Joiada e Joás, o rei, emprestou seus ouvidos para pessoas muito fracas espiritualmente. Pessoas que não tinham instrução, maturidade, conhecimento de Deus, induziram Joás para a idolatria. É muito importante com quem você convive. Seja amigo de todo mundo, mas cuidado de quem você segue conselhos. Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. Olha só. Deus investiu em Joás, mas ele vomitou no prato que comeu. No início de seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Misericórdia. Assim terminou os dias de Joás. Começou bem, mas terminou mal. Não importa como você começa, importa como você termina. Você vai ver outro rei chamado Manassés, que começou mal, mas terminou bem. Se consertou com Deus. Não foi assim com Joás. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aproveite os bons conselhos, mas refute os maus conselhos. Seja grato por quem te ajudou. Joás foi ingrato ao matar Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Misericórdia. Deus abençoe a tua vida. Foi um prazer ter você aqui conosco. Não perca a aula da próxima semana, que será a lição 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Fique com Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um abraço. Que a presença de Deus esteja com você e esta lição que estudamos hoje possa ficar calada em nosso coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus.